diretora da Anvisa. Muito obrigada. Deputado, muito obrigada também pelas suas considerações. Eu queria colocar que a Anvisa vem acompanhando os estudos que estão sendo conduzidos, inclusive no Brasil, sobre a efetividade das vacinas. E também queria salientar um estudo realizado pela Fiocruz, que é um estudo bem interessante, realizado pela Fiocruz Minas, em especial pelo grupo do René Rachot. E esse, para mim, foi um dos principais estudos em que ele avalia, inclusive, a resposta humoral de anticorpos neutralizantes e também que a gente chama de a resposta com anticorpo IgG. É um resultado interessante, relacionado à imunização natural, mais várias publicações científicas também que ocorreram sobre esse processo. Realmente, quem é acometido pela Covid tem uma resposta imunológica, mas o que a gente tem observado nos estudos é que essa resposta imunológica, ela tem sido uma resposta imunológica menos duradoura do que a resposta vacinal. Isso são dos estudos iniciais apresentados à Anvisa, não faz parte da avaliação da Anvisa fazer essas discussões, mas a gente avalia isso no acompanhamento das vacinas, no acompanhamento do registro das vacinas, junto com os estudos de efetividade. O que a gente tem percebido também, em relação a acompanhando as discussões mundiais sobre a aprovação de vacinas para criança, e até mesmo os dados aqui do Brasil, a Anvisa, para discutir a dose para criança de 5 a 11 anos, nós também contamos com o apoio dos especialistas, tanto da área de epidemiologia, pediatria, imunologia, infectologia, pneumologia, para que a gente discutisse as avaliações de benefício-risco de uma autorização de vacina para criança de 5 a 11 anos. Doutora Meruzzi, desculpe, só uma parte. Esses especialistas que a senhora citou, eles vêm de onde, por favor? Tá. Esses especialistas, eles vêm da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunologia, da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e da Abrasco. Tem um papel consultivo, não tem um papel decisor, e nesse processo a gente também contou com avaliações e discussões técnicas com esse grupo de especialistas. Esses especialistas não recebem nenhum valor pela Anvisa, é um trabalho voluntário de contribuição, isso já faz parte, inclusive, de outras avaliações da Anvisa relacionadas a medicamentos, em especial aos medicamentos novos. A gente já conta com esse apoio. Em relação à epidemiologia da criança, o que realmente a gente percebe de forma geral, a criança tende a ser acometida por uma forma mais leve, mas há outros dados de preocupações para a criança, em especial para crianças acima de 10 anos. Os dados têm mostrado, desses estudos, um risco do aumento em criança, inclusive de efeitos graves, porque uma vez que a maior parte da população vem sendo vacinada, esse grupo passa a ser um grupo mais vulnerável por não estar vacinado. Há casos, inclusive, no Brasil, de maior hospitalizações e maior cometimento de doenças graves em crianças, inclusive com o aparecimento da síndrome inflamatória sistêmica para a criança. Então, esse é um ponto também de alerta. A criança tem-se uma preocupação especial também pela questão escolar. Esses dados a gente vem acompanhando, tanto os dados dos Estados Unidos, tanto os dados da Europa, e também como a criança, a grande parte, ela tem a forma mais leve, muitas vezes a criança não é diagnosticada, não faz os exames na criança. Isso também é um problema em relação ao conhecimento, o quanto que a criança está sendo acometida pela Covid-19. Certamente, a incorporação da vacina para a criança não faz parte da avaliação da Anvisa. A incorporação faz parte de uma discussão com o Programa Nacional de Imunização. Os dados que nós avaliamos são estudos clínicos conduzidos, inclusive, na população infantil. E também os dados que nós temos da população adulta, de maneira que a gente consiga fazer pontes em relação à resposta imunogênica.
é avaliado estudos clínicos em todas as vacinas, não teve nenhuma vacina autorizada no Brasil que não passou pela avaliação de estudos clínicos fase 3. Nós passamos as vacinas por 3 tipos de fase em humanos, fase 1, fase 2 e fase 3. Não teve no Brasil nenhuma vacina autorizada sem a condução dos estudos clínicos. É importante colocar que os estudos clínicos, eles precisam ser acompanhados 2, 3 anos, isso é uma boa prática clínica, mas não significa que a Anvisa tomou a decisão sem avaliar o perfil de eficácia e segurança dessa vacina para ser utilizada na nossa população. Queria transmitir essa informação e discutir que muito nos preocupa o desenvolvimento das formas graves da Covid-19 em criança, em especial nesse momento que a gente ainda tem incerteza dos rumos que a pandemia vai tomar. Nesse sentido, a decisão das crianças é sempre uma decisão de muita proteção, de muita avaliação, e que a incorporação está junto com o Ministério da Saúde e está à parte da avaliação da Anvisa. Certamente nós prestaremos todos os esclarecimentos, então por isso que nós iremos a público amanhã para explicar o que a Anvisa avaliou, o que a Anvisa discutiu sobre a avaliação dessa vacina e a decisão da Anvisa será por aprovação ou reprovação. Os motivos vão ser apresentados publicamente no sinal de transparência, entendendo a importância dessa avaliação para o Brasil. Eu queria só dizer o seguinte, primeiro que até onde eu entendo de epidemia, quanto mais gente imunizada, que é o que está acontecendo, né, com a vacina e com a imunidade natural, já tinha muita gente imunizada, muito da vacina, a vacina está usando de muleta já a imunidade das pessoas que já tinham antes, tudo bem, eu não estou nem entrando nesse mérito, eu acho que sou a favor que faça essa vacina, sem problema. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, que quanto mais gente, para a doutora Meruzzi, quanto mais gente vacinada, não aumenta o risco dos que não estão vacinados, ao contrário, diminui o risco dos que não estão vacinados. As crianças se contaminam muito pouco, o Nereu falou aí, são 308 crianças que infelizmente faleceram no Brasil, pelos dados que eu tenho aqui do Open Data SUS, em 2 anos, com 618 mil pessoas que morreram. 308, a grande maioria com comorbidade. Aí é outro assunto, crianças com comorbidade podemos discutir. Né? Agora, vacinar as crianças a varrer, numa idade, e certamente muitas outras viroses mataram mais, e que nem está se pensando em vacinar essas crianças para isso, ou não estavam vacinadas, ou ver por que não estavam vacinadas. Então eu acho, usar terapia genética, que nunca foi usada, numa escala gigantesca, são 20 milhões de crianças entre 5 e 11 anos, nessas crianças que não tem nada, que não tem câncer, que não tem nada, que não precisam de terapia genética, vamos usar a terapia genética e aumentar o risco de miocardite, de uma série de outros problemas que tem. Por quê? Por quê? Se nós estamos chegando já a um nível alto de imunidade da população. Então eu queria só fazer essa observação. O Nereu falou de até... Eu estou falando de 5 a 11, Nereu, tá? Já juntou aí a turma para cima de 11 anos, tudo bem, eu estou falando de 5 a 11, que é o que está sendo discutido aqui. A dose de reforço, eu acho que até se podia sugerir alguma coisa para o Ministério, doutora Rosana. Se tem o risco de não ter dose para todo mundo, a médio prazo, quem fez as 2 doses de vacina e estava imunizado, tinha pego o coronavírus antes, não precisa fazer dose de reforço, pelo amor de Deus. Se precisar, então, eu não entendo mais nada. Até porque o ministro deixou de fazer dose de reforço da Coronavac, porque acha que a Coronavac, eu não sei, acho que não é tão eficaz assim. 2 doses de Coronavac, 3 doses de Coronavac, 4 doses, como está fazendo a Turquia, né? O diretor da Pfizer agora propondo 4 doses da Pfizer, isso aí é para dar dinheiro para o laboratório, isso aí não está resolvendo problema nenhum. Né? E eu queria falar mais uma questão. Eu quero uma evidência científica, eu sou como o Daneman, aquele da qualidade total. Em Deus nós acreditamos, os demais têm que me trazer os dados. Tá? Eu quero uma evidência científica que a imunidade natural dura menos que a imunidade da vacina.
Por favor, eu tenho 40 trabalhos publicados desses 141 mostrando o contrário. Eu quero alguma coisa que me convença. Eu sou convencível se me trazer dados, não discurso político.